Bom dia! Eu vou realizar uma demonstração de um edema cerebral em uma tomografia computadorizada. Primeiramente, aqui está esquematizado as células do parênquima cerebral de forma adequada, com espaçamento adequado, o espaçamento intercelular adequado. Lembrando que quando acontece edemas, essas células e esse espaço acaba sendo modificado. Hoje eu vou falar um pouco sobre o edema citotóxico e o edema vasogênico. Lembrando que existem outros tipos de edemas cerebrais. No edema citotóxico acontece o acúmulo de líquido no interior das células cerebrais, e isso faz com que aconteça também o aumento do volume das células. O acúmulo de líquido entre elas vai fazer elas aumentarem e reduzir o espaçamento intercelular. A gente pode observar que normalmente existe um espaçamento entre as células, mas quando acontece o edema citotóxico, esse espaçamento praticamente não existe. O edema citotóxico, ele pode ser causado por AVC isquêmico, que é o que acontece na maioria das vezes, também em alguns casos por encefalite e também por alterações metabólicas. Agora, a gente tem também o edema vasogênico. O edema vasogênico acontece devido ao aumento da permeabilidade dos capilares cerebrais. Com esse aumento dessa permeabilidade, vai acontecer o extravasamento do líquido do espaço intravascular para o espaço extravascular. E esse extravasamento ele vai fazer com que acumule líquido no espaço intercelular, ou seja, entre as células, o líquido vai ficar acumulado aqui. Ou seja, isso vai aumentar o espaço intercelular, fazendo uma célula ficar mais distante da outra. Olha como em casos de edema vasogênico, esse espaço fica muito maior do que o adequado. E esse edema ele pode ser causado por processos inflamatórios infecciosos ou não infecciosos, também por neoplasias, desmielinização e também alterações da autorregulação cerebral. E aqui a gente vai demonstrar a tomografia computadorizada em casos de edema vasogênico. Aqui a gente teria a substância branca e aqui o córtex cerebral. No edema vasogênico vai acontecer uma hipodensidade predominante na substância branca, e o córtex ele vai se manter relativamente poupado. Isso vai possibilitar um grande contraste entre a substância branca e o córtex, possibilitando a gente ver facilmente onde está o edema vasogênico, que é aqui, ó. Ele vai apresentar, a substância branca vai apresentar uma coloração mais escura devido ao aumento da sua densidade, porque vai ter um acúmulo de líquido lá. O córtex ele vai se manter relativamente normal. E por que esse edema acontece na substância branca e não no córtex? Isso é devido ao neurópilo, que é um emaranhado de prolongamentos celulares, principalmente de fibras, dendritos, que é uma rede muito compacta. E onde ele está? Ele está no córtex, principalmente. E ele estar no córtex vai evitar que aconteça o aumento do espaço intercelular. E na substância branca, que é o local de grande ocorrência de edema vasogênico, esta quantidade de fibras é muito menor e bem menos emaranhada, entrelaçada. Isso facilita o espaçamento intercelular, o espaçamento das células e o acúmulo de líquido nelas, no interstício da substância branca. O aumento da permeabilidade dos capilares vai acontecer nas duas, mas o acúmulo vai ficar para a substância branca, na substância branca, devido a não ter essa rede compacta que evita o espaçamento entre as células.